Salve, salve, acadianos! Meu nome é Leandro Mainardi, estou aqui de volta com o nosso AcadCast. E dessa vez vamos falar sério. Estamos aqui com Natal, CEO da Stefanini Rafael. Stefanini, uma grande organização. Vamos falar que é a maior consultoria brasileira internacional. Diga aí, Natal, seja muito bem-vindo. É uma grande alegria poder recebê-lo aqui. E a gente vai falar um pouquinho dos desafios aí do CEO, né? O do Natal é CEO da Stefanini Rafael, com uma grande missão aí, com a divisão de cibersegurança, né? Podemos dizer assim, né, Natal? E a gente vai bater um papo descontraído aqui das responsabilidades desse CEO, como é que são os desafios dessa vida de CEO dentro, né? Tendo que proteger a organização e cuidar muito bem dos clientes. Não é isso aí? É isso aí, Leandro. Primeiro, obrigado pelo convite, o pessoal da CAD-TI, né, de estar aqui hoje falando com vocês um pouquinho, o pessoal que vai estar depois aí com a gente, acompanhando o nosso dia a dia aí. E é mais ou menos isso, né? Então, ou seja, hoje eu tenho basicamente a missão de olhar a oferta de cyber para fora, quando a gente fala para fora, para os clientes globalmente, e também a gente ajudar internamente. Imagina, um grupo grande brasileiro, só o pessoal ter um pouco da visão, a gente está hoje em 44 países, e isso eu estou falando de posições físicas, ou seja, escritórios. Se a gente fosse contar ao longo, né, de onde tem o pessoal remoto, hoje dá uns 112, 115 países. Somos mais ou menos, eu brinco que é uma família de 32 mil pessoas espalhadas no mundo. Então a gente é uma grande consultoria brasileira que a gente exporta o nosso conhecimento para fora. Isso é muito legal. Show de bola, Natal. Bom, aqui a gente fala acadianos, né? Dentro da CAD. Vocês têm algum slogan, alguma coisa assim para o pessoal da Stefanini? Como é que vocês chamam lá? A gente chama a turma de Stefaniners, né? Mas quando é o pessoal de cyber, a gente chama de Rafaelers, que é Stefanini e Rafael. Pra gente ter uma divisão, ter uma separação, mas não uma separação, quando eu digo de negócio, mas é por de carinho de como a gente chama as pessoas lá, para identificar quem é de cyber. Então a gente chama de Rafaelers. Perfeito. Bom, já pegando esse gancho da Stefanini e Rafael, conta um pouco pra gente o que significa Stefanini e Rafael, o que é essa mistura, o que é essa parceria, o que a Stefanini está aprontando aí no mercado, aí, o que foi buscar os israelenses, né? Na verdade, é uma boa pergunta, acho que é bem interessante. A gente é uma junção, a gente chama que é Joy Venture, ou seja, ela é 50% brasileira, que é o grupo brasileiro, Stefanini, e 50% israelense, que é a Rafael. A Rafael é uma empresa que faz a proteção do Estado de Israel ciberneticamente. E qual que é o grande objetivo dessa Joy Venture? É a gente pegar o que a gente tem de melhor no mercado corporativo, nossa capilaridade, nosso conhecimento de infraestrutura, tecnologia do lado de Stefanini, com todo o know-how de cybersecurity que a Rafael aporta por estar num país que é conhecido notoriamente como uma nação cibernética. Então, essa junção, o que a gente faz? A gente vai no mercado, a gente traz as tecnologias de lá, aliado com a nossa capacidade de entrega do grupo Stefanini. Então, uma junção é bem interessante. Eles montaram essa empresa em 2016 e eu assumo a empresa em 2018 com a missão de globalizar aí essa mistura interessante Brasil-Israel. Bem interessante. Bacana. Acho que você já colocou algo aqui que a gente tem em comum. 2018. Cara, 2018 esse também é uma data marco para mim aqui, que eu chego na CAD-TI, deixo a direção Brasil, que eu estava tocando com a IC Cálcio, e venho para cá de TI aqui para a gente modificar esse mercado de educação aqui no Brasil, aqui, transformar, né? Falando dessa parceria, que é Stefanini e Rafael, a gente está falando de algo de cultura, você colocou algo muito importante, né? Então, é uma empresa que cuida da parte de defesa cibernética de Israel, né? E é um país que tem uma cultura muito forte de cibersegurança. Eu gosto de dizer que a gente passou da fase da conscientização. Nós precisamos criar essa cultura de segurança, né? Essa cultura de cibersegurança, não só para a organização, mas para a sociedade que a gente vive no mundo digital,
né? E pensando nisso, como é que você tá na direção de um grupo que é brasileiro, né? E tem uma parte aqui que tem uma cultura muito forte de cibersegurança, né? Conta um pouquinho para a gente desse desafio, né? Da gente que ainda está caminhando para uma maturidade e para um país que já está maduro na parte de cibersegurança. E eu acho que isso é um fator diferencial competitivo, né? Ô, Leandro, eu vou te dizer que é fascinante essa junção. A minha maior missão é equilibrar os dois lados, né? Então, além de tocar o negócio, né, a empresa, que é um grupo hoje, tem muitas pessoas envolvidas, mas a grande sacada é como balancear isso. Por quê? Porque em Israel, assim, o que diferencia muito é que a gente ouve muito aqui ataque cibernético com foco em impacto em negócio. Ou seja, que é teoricamente não é uma guerra eletrônica. Lá não, lá é uma guerra. Então, se acontecer um ataque, a gente pode estar falando de perda de vidas. Então, é cultural, eles começam desde cedo. E aí você vai entendendo isso neles. Então, o que eles fazem muito bem lá? Eles usam muita inteligência artificial, porque são poucas pessoas, então estão sendo muito efetivos. A visão é muito mais proativa. Eles chegam a discutir a visão preditiva. Isso é bem interessante, que é um passo, a gente hoje aqui fala muito do proativo, lá eles falam do preditivo, que é analisar os comportamentos, é um pouco diferente. A minha missão é trazer essa visão. Para você ter uma ideia, eu fiquei 1 mês e meio em treinamento lá, para entender essa cultura, para quando viesse para cá, fazer esse balanço. Não dá para você implementar tudo de uma vez, aquilo que você comentou é importante. Tem a conscientização, que é um ponto que acho que vocês não contribuem muito mais do que conscientização na formação. E lá trabalha-se muito na formação. Essa é uma grande diferença. Eu vejo que uma CAD de TI, por exemplo, ela pode contribuir muito com a gente nesse processo de evolução. Por quê, Leandro? Porque vocês ajudam a gente a formar as pessoas no mercado, a ter uma consciência melhor. Não é? A gente confunde a conscientização com a formação. E a base mais importante é a formação. A conscientização, ela vem na consequência. Eu acho que conscientização é muito mais voltada à educação, à nossa educação básica, que em Israel isso faz parte da grade curricular. Então, quando você vai para a escola, você estuda isso lá. E quando você fala de formação é diferente, é ser especialista, né? Então, esse é um balanço que a gente está encontrando. Por que a gente deu esse passo? Porque a gente precisa trabalhar na formação. Por que a gente entende que a CAD de TI é importante? Porque ela faz parte do nosso plano estratégico em fazer formação de profissionais. Olha que interessante. Essa é uma das coisas que a gente entendeu quando a gente juntou. A gente não tinha só a conscientização para fazer, mas a formação. Que a formação é tão importante quanto. Então, para a gente fazer esse equilíbrio, a gente entendeu que a gente precisava formar as pessoas. Porque você ir buscar no mercado é muito complexo. Então, a gente entendeu que a base... Então, esse é um dos pilares muito importantes no nosso plano estratégico para balancear esse tipo de diferenças culturais. Uma das coisas que a Rafael nos perguntou como dona foi o que a gente ia fazer para trabalhar na formação. Porque eles entendiam que aqui o nosso mercado ele não traz essa cultura. Então, isso ficou como... Olha que é bem legal, né? Parte do plano estratégico da companhia, por exemplo, uma das minhas medições como CEO, é o quanto a gente forma de pessoas. Isso não é muito usual ainda no dia a dia no mercado brasileiro. Então, hoje, como CEO, eu sou cobrado disso. Sou cobrado de algumas coisas, dentre elas, a formação e capacitação de profissionais. Bacana. Eu acho que a mensagem aqui que a gente pode pincelar aqui é o equilíbrio. Exatamente. Né? Como você equilibrar a necessidade de desenvolver, né, o país, a sociedade, mas também você formar esses profissionais. Eu tenho visto muito e ouvido, né, por aí, de que, mas se eu capacitar o meu profissional, amanhã ou depois ele vai embora da organização porque ele tirou uma certificação, né? E aí eu te faço uma provocação, né? E se esse cara, você não investir nele e ele permanecer na sua empresa? É muito mais caro. Te garanto que é muito mais caro. A gente prefere formar,
Se o mercado levar, faz parte do jogo, o jogo tá aí, a gente tem que jogar. Mas se a gente deixar as pessoas sem formação, na nossa visão, né, a pessoa pode continuar com a gente, não vai performar no que a gente precisa e pode trazer impactos para ela, até frustração para a própria pessoa. A gente fala muito do financeiro, mas eu vejo diferente. Se a gente não investe nas pessoas e não capacita, a gente acaba perdendo eles por frustração, que é muito pior. Aí o dano é muito maior, porque aí você tem um dano de imagem. Aí é uma empresa que tem a cultura de contratar e não formar, contratar e não treinar. E pra gente, o capital humano, a gente vê que o maior ativo que a gente tem são as pessoas. Olha que interessante. Tecnologia a gente aprende. Perfeito. Processo a gente cria e modifica, atualiza. Agora, pessoas é um pilar que é muito importante. Cybersecurity, na nossa visão, o principal pilar são as pessoas. Então, a formação ela faz base disso. Pra você ter uma ideia, nós estamos aqui com vocês, o time de RH está aqui, o nosso time está acompanhando todo o processo. Por quê? Porque para a gente isso é mais importante. Então, deixar uma pessoa sem estar capacitada não é só o impacto financeiro, é o impacto de motivação das pessoas. E principalmente quando a gente fala de operação de cibersegurança, né? Isso que você está falando já está lá, né? Pessoas, processos e tecnologia. Exato. Né? Então, outro ponto importante, né? que você está trazendo aqui, que é o seguinte, vocês, além de capacitar, do profissional estar apto a executar as suas funções, né? Vai adquirir habilidades, ele vai performar melhor, vai trazer um resultado melhor, satisfação pessoal, né? E se esse profissional for para o mercado, você cumpriu com o seu papel que você está contribuindo com a sociedade. Olha que interessante. É isso aí. Porque no final, a gente sabe que as coisas podem mudar. Mas o mais importante é o quê? A formação. E amanhã, se ele for embora, ele pode falar assim, gente, lá é um lugar legal. Porque imagina, a gente pode trazer bons resultados, a gente pode trazer o que a gente quiser. Mas no final, se as pessoas não estiverem conectadas com a gente, com a organização, o que vai acontecer? O dano é muito maior, né, da nossa visão. É assim que a gente trabalha. Perfeito. Acho que tem só que dar os parabéns pela essa ação que vocês têm praticado, essa cultura que vocês têm dentro da organização. Mas vamos falar um pouquinho mais sério do negócio Claro, aqui. por né? favor. Explorar um pouquinho aí a sua posição, as suas responsabilidades. Né? A gente falou que além de você ter que pensar segurança para a organização onde você atua, a Stephanie Rafael tem inúmeros clientes, né? Inúmeras necessidades distintas ali de segmentos de um de outro. Como que é estar dentro de uma grande organização com essa mentalidade de criação de uma nova cultura, né? Trazendo aí a Rafael junto do grupo justamente para fazer essa transformação de um país que está em evolução, né? Que está criando uma cultura e que precisa colocar cibersegurança no board. Né? Como combinar tudo isso dentro de um país sul-americano que está trazendo uma organização com uma outra visão, uma outra cultura, né? E que a gente hoje já sabe que cibersegurança precisa estar dentro do board, como estratégia da organização, até por questão de sobrevivência, né? Leandro, é uma pergunta bem interessante. Por quê? Eu faço parte do board do grupo. Olha aí, pessoal, a gente tem aqui um CEO de uma empresa que faz parte do board e a gente está falando diretamente, exclusivamente de cibersegurança. Por quê, Leandro? Imagina, a gente tem a nossa oferta de cyber. Imagina se o grupo for atacado hoje. Como é que a gente vai vender isso depois? Então, assim, a cultura vem de cima, né? Na nossa visão. Às vezes o pessoal fala, eu acho que se o board não entender a importância de cyber, então eu vou falar de uma outra perspectiva. Cyber é continuidade de negócio. Ele não é área de suporte. Se a gente for atacado hoje, a gente para o nosso negócio. Ou qualquer organização que for atacada, que tenha um negócio B2C, B2B, vai parar o negócio.
Então, cybersecurity não é uma ideia, não é uma visão, é uma necessidade. É muito necessário. Então, o que a gente fez? A gente tem um comitê do próprio grupo, onde todos os CEOs de todas as divisões participam. O chairman é o Marco Stefanini, o fundador, para quem não o conhece, onde a gente discute os temas de cibersegurança do grupo. E dali a gente desdobra as ações. Por que a gente faz isso? Porque a gente entendeu que se o board não tivesse dentro do processo, a gente não conseguiria trazer a cultura para dentro. Você pode fazer o que quiser, mas quando vem... Então, vou dizer coisas simples. A gente começou mudando as políticas, alterando tamanho de senhas. A decisão veio do board, ela não veio da operação sugerindo. A gente fez vários investimentos, continuamos fazendo, temos um plano estratégico para isso. Até porque, se a gente não olhar isso para dentro de casa, como é que a gente mostra isso para fora? A cultura vem do exemplo, né? Exato. E aí, olha que legal. Hoje, qual é o nosso maior SOC? O próprio grupo. O grupo tem 36 empresas, 32 mil funcionários. O nosso laboratório é o nosso próprio grupo. Então, a gente tem a nossa operação, a gente tem as nossas tecnologias, tem os nossos processos. Então, quando a gente vai para o mercado, a gente já testou exaustivamente dentro de casa. Então, a gente oferta uma coisa que a gente sabe o que está fazendo. Isso traz uma segurança para o mercado. Então, a primeira resposta é: tem que vir do board. Tem que vir de quem está na liderança. Liderar pelo exemplo e aí colocar essa cultura. Então, o que a gente faz? A gente faz treinamentos de conscientização. A gente faz simulações de ataque para ver como o grupo responde. A gente simula phishings. Quer dizer, a gente faz vários exercícios ao longo do ano para entender a nossa maturidade. Para você ter uma ideia, a gente há 2 anos atrás tem uma metodologia chamada Security Scorecard. A gente começou a rodar isso no grupo para a gente entender o que a gente precisava melhorar. Então a gente tinha uma nota, hoje a gente está numa nota bem alta, porque a gente entendeu o quê? A gente precisa montar a resiliência do nosso grupo e a gente faz isso em casa. Então isso começa a dar o exemplo. E aí todo mundo começa a seguir. E para você ter uma ideia, o meu computador é todo travado. Pode tentar lá colocar um drive USB. Eu não tenho um power user. Eu sou um administrador comum. Você fala, mas você é o CEO? Não, eu falei, não. Eu quero ter todas as travas possíveis para a gente testar o processo. Para você ter uma ideia, o meu smartphone, eu tenho o eChip, ele é um chip eletrônico. Ele é todo criptografado. Eu pedi para aplicar a tecnologia no meu telefone. E eu usando como exemplo, e como a gente é referência, aí o pessoal acaba seguindo. E a gente faz isso no grupo fortemente. Os líderes que dão o exemplo, a gente lidera pelo exemplo. Isso é até uma atitude no nosso grupo. Então a gente não tem distinção, a gente trabalha mais em rede, a gente não é tão hierarquizado, mas nós, como os líderes, começa pela gente. Então a gente trouxe essa cultura para o grupo. Show. E falando dessa cultura toda que vocês têm dentro do grupo, né? Vocês têm encontrado desafios? E quais são esses desafios e como que vocês têm trabalhado para levar essa cultura para as organizações que vocês atendem? A gente tem, assim, o que acontece, primeiro internamente tem desafios também, porque é muita gente, a gente tem que estar sempre reciclando e renovando. É um trabalho de formiguinha, mas ele é assim, disciplina. E sempre tá revisitando e testando, né? E a gente olha assim. Por outro lado, para os nossos clientes, o que a gente faz? A gente trabalha, monta uma jornada com eles. A gente tem um lema que a gente fala, é co-criar soluções para um futuro melhor e seguro. Como é que a gente faz isso? A gente vai montando essa jornada com eles, porque a gente sabe que a mudança de cultura não tem bala de prata e não é da noite para o dia. Tem que ir passo a passo. Então, o que a gente faz a segurança ela tem que facilitar. Se ela travar, tem alguma coisa errada. Que nem Jack Stripador, não vai? Fase por fase, né? Devagarinho. E paciência, disciplina, né? Porque a cultura a gente não vai conseguir mudar, principalmente de um país que é muito receptivo, né? Até pouco tempo a gente achava que o Brasil não ia sofrer ataque nunca, né? Porque é um país que recebe todo mundo de braços abertos, é amigo de todas as nações, né? Mas quando a gente fala de tecnologia, por exemplo, que está disponível não só para a sociedade, para a organização,
a gente acaba potencializando também, o crime também acaba se beneficiando, todo mundo se beneficia disso, né? Cada um utiliza, né, da forma que a sua índole, a sua ética, a sua moral diz para agir, né? E dentro disso, dentro desse cenário que o mundo é digital, né, a gente está falando aqui de cultura, não só para a empresa, mas para dentro da sociedade, e a contribuição que isso traz para a sociedade, e fazer com que as empresas entendam, né, a necessidade de pensar agora de maneira estratégica, né? Então a gente viu dentro do nosso país aí, infelizmente, grandes empresas sendo comprometidas, operações paradas, e não é só a questão financeira, né? É a questão de imagem. Como é que vocês lidam, e qual que é o trabalho que vocês fazem, ou dentro da Stefanini e Rafael, e com as organizações onde vocês estão prestando esse tipo de serviço, né? Então, o que eu percebi muito na sua fala foi que ainda se faz necessário toda uma junção, uma orquestração de trabalho para levar numa jornada para construir realmente essa cultura. Exatamente. Não tem, a gente, infelizmente, ainda no nosso país, a gente ainda é muito, só atua na dor, né? A gente é muito reativo. Então isso é um choque cultural, por exemplo, israelense, que ele é proativo. A gente é reativo nesse sentido. Muitos dos empresários ou das empresas, às vezes, não tomam nenhuma ação. Isso não vai acontecer comigo, ou o investimento é muito pequeno nessa área, porque não, isso aqui não vai acontecer, não, nunca aconteceu, eu não tenho problemas com isso. Porque é muito difícil você mostrar investimentos, e não é investimentos vultuosos, é ele fazer um trabalho e começando a endurecer, vamos dizer assim, as fronteiras ao longo do tempo de potenciais riscos de ataque. E muitas das vezes ele fala, não, isso não é necessário. É como se fosse um seguro, né? Porque você só usa quando acontece. Então é muito difícil essa venda para as organizações. Por outro lado, o que a gente mostra muito o que está acontecendo em termos de ataques direcionados para aquele mercado que a empresa está inserida. Dá uma olhada no teu mercado, dá uma olhada no que aconteceu com o teu vizinho aí, ou com um concorrente teu, né? Nesse sentido, para ele entender e sensibilizar. Não é fácil, é um trabalho longo, e o que a gente faz muito vamos começar devagarinho, passo a passo, sem muitas ações. Às vezes é uma conscientização, melhorar um processo, fazer uma análise de vulnerabilidades, vamos entender como a gente está, e aí depois ir atuando. Tem gente que tem muita maturidade, tem gente que não, então vai ter que achar esse balanço. Tem gente que sabe o que quer e tem gente que não sabe o que quer. Então a gente tem que entender o momento de cada um. Nós, como consultoria nessa área, a gente tem que aprender uma coisa, ter humildade para ouvir. Humildade intelectual. A gente não sabe tudo, a gente não tem todas as respostas, e a gente vai construir juntos. Que a gente entende que a jornada cibernética é uma construção junta. Ela não é uma construção, eu venho aqui, tenho toda a solução, toda a mágica. Fica tranquilo, isso não existe. Então, na nossa visão, é construir em parceria. Até tem um dado importante que eu queria compartilhar com vocês e quem está com a gente aqui. No grupo Stefanini, um cliente fica em média 12 anos. Então, é uma jornada longa. Em média, 12 anos no grupo. Passa uma vida. Pois é, e cyber é isso. Se você não tiver uma jornada longa, você não consegue ter resultados de curtíssimo prazo, você fecha os problemas mais críticos, mas tem problemas críticos, problemas médios, baixos, e aquele baixo amanhã pode virar um crítico. Então essa jornada, ela precisa ser de longo prazo. É assim que a gente enxerga, é assim que a gente entende. Não é, vamos colocar um SOC, agora, não, o SOC faz parte, Pentest faz parte, várias coisas fazem parte, mas a junção de tudo isso, de uma forma orquestrada, e com inteligência, buscando o proativo, é o melhor dos caminhos. É assim que a gente enxerga, mas agora tem inteligência artificial, ok. E cyber sempre teve. São coisas distintas. Sim. Cyber, inteligência artificial não é novidade. Eu não sei se, Leandro, do teu ponto de vista, a minha ideia aqui não é te entrevistar, ao contrário, né? Mas eu digo o seguinte, inteligência artificial sempre teve na área cibernética.
Agora tem o LLM, né, que todo mundo está conversando, ou o ChatGPT comercialmente, como todo mundo fala. Isso é uma evolução da inteligência artificial. Chegou agora para o acesso aos réis mortais. Né? Exato, mas isso sempre teve. E cyber é baseado muita coisa em inteligência artificial, principalmente no volume de dados que vão ser avaliados, de privacidade, o que a gente chama os data lakes, né, que são, no final, os bancos com muita informação, como é que você responde um incidente orquestrado. Então, tudo isso já acontece há muito tempo. E é interessante, né, como isso mexe. Os hackers, eles utilizam base de inteligência artificial para fazer buscas. Humanamente é impossível você tratar um volume tão grande de dados. Então, a gente está aqui para ajudar nesse processo dessa adaptação. E a gente está falando de várias tecnologias que estão surgindo. Exato. Né? E aí a gente nem chegou a falar de computação quântica. Que é outra história, exatamente. Então, assim, o quanto isso não vai potencializar um monte de outras coisas. Né? Mas eu queria pegar um pouquinho a leitura de tudo que você falou aqui. Eu acho que assim, o desafio é grande, o trabalho é grande, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de construir a cada dia essa nova cultura que a gente está vivendo, né? Até porque é novo, né? Exato. A gente tem relatos há 3.000 anos antes de Cristo, né? Lá nos Sumérios, com a escrita, uma criptografia, vem Império Romano, né? Com tudo isso daí. Só que para a nossa geração, a nossa humanidade está vivendo o despertar de cibersegurança agora. Né? Então, o maior evento que aconteceu, que fez com que a gente despertasse para isso, você lembra qual que foi nos últimos tempos ali? Você falou da questão que cibersegurança é continuidade de negócio. Foi justamente por isso que a gente está falando de cibersegurança, porque em 2001 que aconteceu? 2001, ataque das Torres Gêmeas. Ah, exato. Então, assim, ali a gente começa a repensar as estratégias de continuidade de negócio, porque as empresas estavam em uma torre replicando o seu DRP na torre do lado. Né? Então, ali começa toda essa transformação. Né? Então, até 2018, 2019, ali eu falava que a gente estava... cibersegurança era um adolescente. Né? A gente não sabia muito como lidar com isso, estava todo mundo aprendendo, não tinha manual, corre para lá e corre para cá, criança chorando. Né? Eu quero entender de você essa percepção, se você tem essa percepção de que o mercado começa a amadurecer. Né? Que a gente passou a fase da adolescência com os fatos, com os acontecimentos, com os conhecimentos que estão sendo catalogados, porque a gente já tem uma base de conhecimento, e se de fato você enxerga isso dentro do mercado, esse amadurecimento, né, desse processo de cibersegurança. A resposta é sim. O mercado vem mudando muito, o mercado brasileiro também. A gente fala que o mercado brasileiro não é mais para adolescentes, é um mercado para adultos. Mudou muito. Acho que todo mundo está acompanhando aí uma movimentação de consolidação do mercado, dos players, o próprio mercado cobrando ações diferentes. O mercado já não olha mais produtos como soluções, eles querem entender o que a gente aporta para o negócio. Então o mercado está buscando diferente, as demandas estão diferentes, as tecnologias estão diferentes, a formação precisa ser diferente. Ou seja, no nosso mercado, somente o brasileiro, a gente amadureceu muito. Eu digo sempre que a gente amadureceu 100 anos em um ano. Que a gente traz uma capacidade e uma coisa muito interessante. As demandas que vêm hoje são muito mais complexas. Já não são mais as demandas... eu quero um pentest. Não. Pentest virou commodity. Eu quero... Não, isso acabou. Como é que você me ajuda a resolver uma dor que eu tenho? Isso faz parte de um processo, né? Exatamente. E assim, olha que interessante. Apesar de eu olhar o mundo todo, né, e ter contato com todas as regiões, eu te digo assim, sem nenhuma dúvida, os hackers brasileiros
estão entre os melhores do mundo facilmente. A gente tem um celeiro aqui, então os níveis de necessidade são muito distintos, porque a gente tem uma galera muito boa no Brasil. E isso faz com que a gente modifique a nossa forma de pensar, a nossa forma de gestão, porque o time que está aqui é duro, no bom sentido. É um time que cobra da gente mais qualidade. O mercado cobra mais qualidade. A mão de obra, quando é qualificada, ela é muito boa. Nós somos muito criativos. Então eu vejo que o mercado brasileiro, eu digo que as empresas estão atrás do que o mercado demanda. Então nós estamos muito mais maduros no Brasil. E te digo que muitas outras regiões que a gente não imagina no mundo, na minha visão, que olha o mundo todo, o Brasil está entre as top 3. Uau, pessoal, olha aí. Brasil é celeiro do mundo. Muito, muito, Leandro. Na minha visão, nós somos celeiros do mundo. Vou dar o exemplo do nosso grupo, Stefanini, a gente é globalizado. Eu sempre falo, a gente não tem que ter complexo de nada. O brasileiro é muito bom. O brasileiro é bom em vários aspectos. Quando ele se propõe a fazer alguma coisa, ele faz muito bem, em linhas gerais. E aí eu te digo que, por maturidade, por níveis de ataque, por complexidade, te garanto que nós estamos no top 3. Te digo que a gente tem hackers melhores que os israelenses hoje. Uau, pessoal, olha aí. O que a gente vê, até na mercado de TI, na formação dos profissionais, a gente tem uma metodologia própria também, né? Porque a gente fala que cyber é para todo mundo. Ah, mas eu não sou da área de cyber. Não interessa se você não é área de cyber ou não. Quando você vai fazer arquitetura, você está vendo algoritmo de arquitetura. Você está fazendo medicina, você tem algoritmo em medicina, né? E a gente tem uma metodologia particular que a gente consegue, de fato, pegar o profissional. Primeiro, de tudo que a gente discutiu, ele precisa ter vontade, disciplina. Eu acho que para tudo que a gente vai fazer na vida precisa ter isso. Vontade e disciplina. O profissional tendo vontade e disciplina, a gente consegue elevar, posicionado dentro da área de cibersegurança e fazer com que ele se torne um destaque dentro do mercado. Então a gente recebe profissionais de todos os níveis e realmente vê que são profissionais muito bons e profissionais que se tornam muito bons, né? Porque aquilo que você comentou, capacitar, a gente consegue entregar tecnologia, conhecimento, né? Mas isso está tudo agregado à questão de eu quero, de fato, né, me tornar um profissional de cibersegurança e o nosso mercado, o nosso país, a nossa cultura faz com que o profissional esteja sempre sendo desafiado, né? Então, para se desenvolver e você alcançar os seus sonhos, seja de desenvolvimento profissional, pessoal, né? Você tem séries de desafios que são particularidades da nossa região, do nosso país, que faz com que esse profissional, quando se propõe realmente de se desenvolver, ele cria uma resiliência muito maior, né? E faz com que, de fato, ele pense fora da caixa, ele busque soluções que não existem. Aí a gente vai revelar um pouquinho da idade, né? Mas você lembra quando veio a Towner para aqui para o Brasil? Pois é, lembro. O brasileiro foi lá e fez um carrinho de cachorro-quente, ambulante, saiu com a... Então, assim, as necessidades fazem com que a criatividade vá se despontando, né? E é algo que a gente percebe em tudo que você está falando, que vocês estimulam isso, a parceria com a Rafael vem de encontro com isso, de estimular esse desenvolvimento, botar em prática a criatividade, né? E quando, falando como o CEO da Stefanini Rafael, dentro desse contexto todo de estimular e de ter profissionais que são de excelente, de qualidade, você já colocou aqui que eles são o Brasil hoje você considera como top 3 no mundo aí, na qualidade de profissionais e tudo mais. Qual que seria a sua dica aí para o mercado, para as organizações, né? Começar a enxergar de forma diferente
a buscar esses profissionais, a apoiá-los, a desenvolver, né? Eu sei que a Stefanini tem um trabalho muito bom com isso, mas como é que as outras empresas podem aprender com exemplo, né? Você disse que a gente já falou muito disso daqui, né? Se cria cultura aplicando o exemplo, né? Como é que a gente pode contribuir, ou a Stefanini pode contribuir com o mercado, não só com as empresas, mas com o desenvolvimento do nosso país? Tá. Vou falar um pouquinho do desenvolvimento do nosso país, que acho que você foi num ponto importante. A gente tem um programa, a gente tem chama Instituto Stefanini, onde a gente está em comunidade carente. E a gente faz um trabalho muito forte de formação de pessoas em tecnologia da informação. Então a gente pega esse pessoal que está mais na periferia e a gente treina eles. Agora estamos implementando a área de cybersecurity. Pega crianças de 7 a 17 anos e depois adultos. Porque a gente entende que é uma forma de a gente trazer... Como é que a gente dá oportunidade? Formando. Então existe o Instituto Stefanini que a gente faz essa atividade. Com eles agora estamos colocando o cyber também. Sensacional. E eu acho que isso faz a diferença, a gente pensar no social. Tem um negócio, aquilo que a gente está comentando, que são as empresas, como a gente ajuda, mas voltar um pouquinho para o social, a gente tem isso no nosso DNA também, que é o Instituto Stefanini que faz esse trabalho. Então a gente tem isso. Com relação ao que eu falo sempre, quando eu te comentei, da gente estar no top 3, porque eu acho que a gente tem uma característica. Nós brasileiros nascemos na crise, e a gente vai morrer na crise. Agora você pode ver que a Europa está sofrendo, porque eles não sabiam que era crise. A pandemia mostrou que tinha gente que estava preparado para a crise e gente que não. Uma coisa é a gente falar de vacinas, que não é o caso aqui. Outra coisa é a gente falar o pós. Brasileiro, cara, a gente se vira num monte de coisa. Eu dou um exemplo, claro, e a gente tomar cuidado para a gente não perder a nossa identidade. Quando a gente fala de futebol, o que o brasileiro tem mais de interessante no futebol? A criatividade. Se você olhar a formação, vou falar um pouquinho que você vê que vai conectar as coisas. O futebol, por que a gente é tão habilidoso? Porque quando lá atrás, quando vieram os escravos, o futebol ele tem a origem da ginga na capoeira. Não sei se você sabe disso. Sim, sim. Olha que interessante. Aí vamos trazer isso para o mundo de cyber. Cara, os nossos hackers, notoriamente, sempre foram muito conhecidos pela criatividade. De enxergar ou buscar soluções que ninguém buscava. Porque quem está na crise vai buscar uma solução. Então isso fez com que os nossos hackers, o nível de criatividade que a gente tem no nosso time ou no nosso país é muito grande. Então isso acho que ajuda a contribuir muito. E para as empresas, o que eu digo sempre é, formem. A gente pode esperar, reclamar, apontar. Isso é um caminho, porque a educação, ou porque isso, ou porque aquilo, tá. E se a gente fazer a nossa parte? Se cada um fizer um pouquinho, esse pouquinho pode fazer a diferença lá na frente. A gente só vai mudar se a gente apostar. Para a gente apostar, a gente precisa formar. Olha que interessante. E que eu digo sempre às organizações é pensem. Aí você vai dizer, você tem as melhores profissionais? Não. Mas eu tenho a melhor equipe engajada. É diferente. Coisas que a gente traz na prática é o quê? A gente valorizar eles. Então o que eu falo para as empresas é, valorizem o que tem. As pessoas nem sempre é o dinheiro que está na frente. Elas esperam serem acolhidas, ter uma boa acolhida, ter uma boa formação, uma boa capacitação. E o dinheiro ele acompanha o desafio, é assim que a gente pensa. Pegando esse exemplo aí do futebol, um time com 3 estrelas talvez não ganhe o campeonato. Você tem o destaque individual, mas um time engajado, como você comentou, e bem orquestrado, né? E o pessoal entrosado, talvez esse ganhe o futebol. É bem isso. É bem isso. Bem isso, a última Copa do Mundo a gente viu. Ganha quem tem mais fome, quem tem mais vontade. O talento ajuda, mas a disciplina é fundamental. Ou seja, o talento pode fazer uma diferença em um momento, mas no todo não. É assim que a gente enxerga. Show de bola, né? Natal, eu vou te explorar um pouquinho mais Fique aqui. à vontade. Né? Falando sobre estratégia, Uhum. né? E posicionamento. Né? Você pode abrir, falar qual que é o posicionamento hoje da Stefanini dentro do mercado, né? Stefanini Rafael está atuando, já que é um grupo que está presente em diversos países, cyber também, essa cultura, esse conhecimento de vocês,
a forma de vocês trabalhar, sendo um grupo brasileiro, essa ginga que a gente falou aqui do futebol, essa flexibilidade, vamos dizer assim, resiliência que a gente tem, né? E como isso tem contribuído, se vocês estão levando esse tipo de serviço também para os outros países e como que está sendo isso? Então, bom, da nossa estratégia, nossa ambição é ser global. E nós somos globais. Hoje nós temos 6 SOCs no mundo todo. Temos 2 no Brasil. Um que fica para a América Latina, que é México, Argentina, que fica no Peru. Temos 2 na Índia e 1 na Romênia. Olha que interessante. Então, nossa oferta é global e a nossa ambição é ser global como a empresa é. E acompanhar a empresa globalmente. Então, Cyber é uma oferta que a gente fala que ela faz parte do planejamento estratégico do grupo. E a gente, dentro disso, a gente leva tudo isso para o mundo todo. Hoje nós somos mais ou menos no mundo todo 600 profissionais. Excelente. E essa vivência global, você acha, acredita, tem certeza de que isso faz com que, não diria que se torne mais fácil, né, de atender os clientes, mas que vocês ganhem uma expertise, uma flexibilidade muito maior de entender a cultura de cada país, né, de como cada região, cada país trata a segurança e de repente isso ser um diferencial competitivo para dentro do mercado? Olha, Leandro, o que a gente faz como a gente está globalizado, eu vejo uma grande vantagem, a gente entende o que acontece em cada região. Obviamente tem operações locais, isso faz a gente trocar experiência entre as regiões. Cyber não é Brasil, é só Brasil, ou seja, não tem fronteiras, é global. Então o ataque pode vir de qualquer lugar. Então isso faz com que a gente troque muita experiência, a gente consiga trazer para o nosso mercado, seja no Brasil, em qualquer lugar, essa outra visão globalizada. E isso é um diferencial nosso, que a gente entende o que acontece no mundo, em cada região. E quando uma empresa aqui no Brasil, por exemplo, nos contrata, a gente consegue aportar esse know-how e ajudar a melhorar o processo delas de defesa. Então a gente aporta isso, né? E isso é bem legal. Só para você ter uma ideia, a gente tem reuniões onde a gente troca essas experiências com o objetivo de melhorar nosso posicionamento, entender o que está acontecendo e como depois ir para frente. Ou seja, a gente é global. A gente não é local. Nós somos ambiciosos, né? E sempre vou deixar bem claro isso. Show de bola, pessoal. Estivemos aqui com Natal, né? É Natal, pessoal. O CEO da Stefanini Rafael. Foi um prazerzaço, o Natal, poder bater esse papo contigo, trazer esse conhecimento, compartilhar esse know-how, essa sua missão com a Stefanini Rafael, né? E você colocou ali do Marcos Stefanini, um super brasileiro, cara que leva o Brasil ao mundo afora, né? Queria agradecer, né? Agradecer aqui o nosso patrocinador Extreme Hacking, né? A energia que faltava para as noites de hack aí, pessoal. A energia que falta para a área de cibersegurança está aqui no Extreme Hacking. Natal, eu gostaria que você fizesse algumas considerações. Quais são a mensagem que você quer deixar aqui para os nossos ouvintes, né? E fica à vontade, agora aí o microfone é seu, deixa seu recado, sua mensagem, né? Eu tenho certeza que o pessoal curtiu muito esse bate-papo aqui. Obrigado. Bom, o que eu deixo pro pessoal gente, acompanha a gente, né? Acho que primeiro, vocês olharem, nós estamos lá no LinkedIn, nós estamos agora no programa de estágio que vocês podem lá se candidatar, que nós estamos olhando para o mercado brasileiro com muito foco. O que eu posso dizer para vocês, acreditem no potencial que vocês têm. Cara, se formem, façam formação, procurem empresas como a KDT, que tem um trabalho muito sério para formação. Acho que isso é muito importante. Formação não é gasto, é investimento. Isso também eu vou deixar claro para vocês. Isso vai trazer para vocês uma vantagem competitiva, no dia que vocês conseguirem se formar, né? Contribuam com a gente, compartilhem informações, podem nos contactar. A gente está aqui para isso, falando em termos de pessoas.
Em termos de mercado, que eu posso dizer, a gente como uma empresa brasileira, eu sinto orgulho de trabalhar numa empresa brasileira global, ter um líder que expandiu a nossa capacidade para fora, para mostrar para vocês que nós brasileiros somos muito capazes. Então a mensagem que eu digo para vocês é: acreditem sempre que as coisas podem acontecer. Sensacional. Tivemos aqui com Natal, pessoal. E voltamos num próximo Acadcast. Até lá!